Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa da Matemática Humanista ao vivo. Esse é o primeiro seminário online de formação de professores, o encerramento na verdade, hoje é o último programa e eu recebo a queridíssima, admiradíssima professora Bernardete Gatti, que está presente aqui com toda a comunidade da Matemática Humanista. Professora Bernardete, muito obrigado pela sua presença, é um prazer imenso recebê-la aqui no nosso programa. Então, o tema do nosso programa principal é falar um pouco sobre os cursos de licenciatura, não necessariamente apenas os cursos de licenciatura em matemática, mas os cursos de licenciatura de modo geral. No momento que a gente tem agora, com a chegada da Base Nacional Comum Curricular, já desde 2017, que ela chegou, assim, a gente até agora com algumas novas diretrizes também para os cursos de licenciatura, saiu a Base Nacional Comum da Formação de Professores, e eu acho que isso vai trazer assim, uma grande demanda de novas práticas que deverão ser encaminhadas nos cursos de formação inicial de professores. E a gente tem uma tradição curricular do 3+1 muito forte, né, que começa no século passado. Eu queria se a senhora pudesse fazer um apanhado histórico, mais ou menos, dessa tradição curricular 3+1, só para a gente situar o pessoal que tá chegando. Se nós formos olhar a história da formação de professores no Brasil, realmente é uma história que a gente pode chamar de um tanto triste, né? Porque nunca houve um interesse realmente grande nessa formação. Aliás, nós somos um país de educação muito tardia, né? Sim. Basta lembrar que em 1950 nós tínhamos mais de 50% da população analfabeta, né? E a escola dos primeiros anos, ela só foi se expandir a partir de meados dos anos 50. Se a gente olhar os dados dos censos que dados, né? Então, nós nunca tivemos muito interesse dos políticos e das políticas em relação à formação de professores. Interesse, claro, de uma elite, né? E essa é uma classe média mais alta, né? Que se usufruiu desses privilégios formativos, né? Vide que D. João VI, quando chegou no Brasil, não se preocupou com a educação básica, ele resolveu pôr uma faculdade de engenharia, uma faculdade de medicina e uma faculdade de direito. Para quem, né? Para quem? Né? Com mais de 80% da população de analfabetos naquela época, até mais, né? Sim. Para quem que era isso, né? Era apenas para uma elite. E esse pensamento, ele ficou na nossa cultura, né? Tanto que só recentemente nós ampliamos a ideia de que o curso superior pudesse ser acessível à grande massa da população, à grande parte da população. E que foram feitos esforços nessa direção. Mas a qualidade, tanto do ensino como da formação de professores, não tem sido uma preocupação focada das políticas, né? Quando nós, em 1930, nós tínhamos a preocupação em algumas das capitanias que se transformaram em estados, né? Uma delas o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Rio Grande do Sul, que seria necessário ampliar um pouco a formação da educação primária, que era aquela que era oferecida. Porque a educação secundária era muito também pobre, muito pouco desenvolvida. Nós tínhamos, para o primário, a formação nas escolas normais, mas não essas escolas normais que a gente ficou conhecendo depois, em torno dos anos 40 para os anos 50. Era uma escola normal, logo após o curso primário, né, 2 anos, que formava os professores para alfabetizar. E para a escola secundária, nós não tínhamos formação de professores, eram pessoas consideradas que conheciam um pouco de ciências ou conheciam um pouco de matemática e que eram recrutadas para o ensino no secundário, né?
com exceção do que acontecia no Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, claro, voltado para as elites coloniais e depois as elites da própria Primeira República, né? Sim. E nesse contexto, né, em algumas lutas mais especialmente dos liberais, né, nós vamos ter a discussão de que seria necessário mudar a formação de professores para as áreas específicas. E essa mudança veio com uma emenda de 1 ano aos bacharelados já existentes, né? Então, nós tínhamos bacharelado que formava para ciências, por exemplo. Sim. Então, se acrescentou 1 ano de educação, ou seja, não se mexeu com o bacharelado, uma formação para o conteúdo, para a formação em biologia ou para a formação, poucos existiu em física e química, né? Não vamos pensar que isso estava pelo país todo, não, que estava em 4, 5 instituições só, sim, mas se acrescentou 1 ano, né, de educação. Então, para ter um pouco de didática, de prática de ensino, e ter alguns fundamentos da educação, como legislação, psicologia da educação. Sim. E esse modelo, ele acabou ficando na cabeça das pessoas. Ele gerou uma fragmentação em que o curso de licenciatura, na verdade, não tem identidade, né? Ele é um complemento, um apêndice da licenciatura, né? A licenciatura é um apêndice, um complemento do bacharelado. Desculpe. E uma cultura ela se torna reificada, ela petrifica, né? Porque também entra no cotidiano das instituições e que não havendo uma política específica voltada à formação do professor, esse modelo foi se repetindo. Sim. Só em 2002 é que nós vamos ter alguma ação do Conselho Nacional, cuja discussão começou em 1999, se estendeu por 2000, 2001. Sim. 2002, uma resolução do Conselho Nacional, a primeira resolução, sim, que coloca o curso de licenciatura como um curso com identidade própria. Sim, sim. Justamente então, sim. Esse curso de licenciatura com identidade própria, na verdade, mesmo pela proposta da resolução do Conselho Nacional, ele não foi incorporado pelas instituições, e a gente vê isto quando a gente olha as diretrizes curriculares de cada curso, né? Se você pegar depois da edição dessa resolução, por exemplo, o curso de Física, o curso de Química, o curso de História, de Geografia, eles vão continuar falando em formação de bacharel, né? Diz que para a formação de licenciados, você deve olhar as resoluções. Ou seja, nas diretrizes curriculares dos cursos de licenciatura das áreas específicas, não apareceu a educação, né? Sim. E nós continuamos nessa questão. Alguns cursos começaram a se preocupar, eu diria que algumas instituições começaram a se preocupar, e eu vou dizer que a matemática foi uma delas, né? Sim. E dizer ainda que talvez pelo efeito da ampliação aqui no Brasil dos estudos da área de educação matemática, da ideia do professor pesquisador, que veio sendo trazida também pelo pessoal da educação matemática. Sim. Isso começou a, vamos dizer, perturbar um pouquinho certos ambientes universitários e se começou a ajustar. Então, nós tivemos algum pouco ajustamento. No entanto, o modelo 3+1, ele fica na cabeça dos gestores universitários. Esse é um problema que nós temos. Sim, isso é muito verdade. Porque a gestão das universidades, ela nunca dedicou especial interesse para a área das licenciaturas. Nunca. Parece que a própria organização da gestão é assim, né? Mais de peso, como medicina, engenharia, que foram sofrendo modificações muito interessantes durante... É assim. E a formação de professores é aquela ideia, forma o professor aí, dá um pouquinho de pedagogia para eles. E aí nós temos, eu vou dizer uma coisa, não é uma questão de causa e efeito, mas um modelo que foi feito pelas universidades, especialmente as públicas,
que é Sim. copiado pelas universidades privadas e que passam a oferecer, ter a maioria das matrículas para a formação de professores, né? Esse modelo, ele põe nas redes estaduais e municipais professores que não têm condição de ser professores, eles vão tentar aprender nas práticas, né, com colegas, fazendo algum curso que aparece, conversando com outro professor, por imitação, Sim. mas eles não têm aquela formação necessária. Então, o que aconteceu com o 3+1? Né? O 3+1, apesar dessas resoluções todas e das tentativas de 2000 e 2008 de mudar um pouco as licenciaturas, por elas não terem uma identidade integrada própria, como tem um curso de medicina, ou um curso de arquitetura, ou um curso de artes, então ficamos nesse limbo, né? Um limbo onde cada instituição foi tentando se ajustar, pegar um modelo, um professor ou outro começou a fazer iniciativas diferenciadas, mas o currículo como um todo não conseguiu modificar, mesmo com a resolução 2015, de 2015, que veio trazendo no seu artigo 11, dizendo o curso de licenciatura tem que ter identidade própria, ou seja, ele tem que existir como um curso independente do bacharelado. Sim. Ele pode ter intersecção, pode ter interface com bacharelados, mas ele não é o bacharelado, ele não é complemento do bacharelado, ele tem um projeto político-pedagógico próprio. Sim. E propôs a base nacional para a formação de professores. Está lá na 2015 isso, que depois vai ser reproduzido pela Resolução 2, 2019, onde essa base para a formação de professores aí aparece com mais clareza, né? Sim. E é objeto de vários tópicos que serão obrigatórios a serem desenvolvidos, claro, dependendo do que cada instituição for propor, né? Sim. Então, nós temos esse problema. Se você conversar com o pessoal das áreas científicas, eles acham que hora que eu vou dar meu conteúdo, eu preciso dar o conteúdo, é aquela ideia do século XIX, me desculpe dizer isso, mas é aquela ideia fechada de que o conhecimento está numa gavetinha, a gavetinha é dele, aquela gavetinha tem que ser explorada até a última poeirinha, né? E eles acham que isso vai ser um bom professor. Não vai, né? Sim. E nós temos iniciativas diferenciadas de formação de professores, mas você conta nos dedos, né? Num país que tem 7.435 licenciaturas, se você tiver 7 ou 8 que tem alguma iniciativa diferenciada, é um pingo d'água no oceano. Sim, é verdade. E fica, especialmente, como eu falei, nos gestores, essa coisa de que tá tudo bem, mas não está bem. Porque quando a gente olha a educação básica, não é culpa dos professores, eu vou dizer isso, não é. Mas eles entram na educação, especialmente a pública, que atende 80% de nossas crianças. Sim. Ele entra sem condições de enfrentar aquela situação do contexto dessas crianças, das comunidades que ela vem, das linguagens, de compreender o seu grau de desenvolvimento, né? Eu já vi professores de matemática fazer absurdos com crianças de 10, 11 anos, sim, na 6ª série, né? Sim. Ela não tem condição de entender certas coisas, então ele não sabe nada de psicologia do desenvolvimento, sim, e psicologia da aprendizagem, e de comunicação didática, né? De planejamento de aula, ele sai muitas vezes, a maioria sai sem condição de fazer o planejamento de aula, só planejamento anual, semestral, sim, em função do currículo, né? Sim. E nós estamos nessa situação, infelizmente, né? Os estudos que eu fui fazendo e que outros foram fazendo, vem mostrando isso às baldas, né? Aquele estudo de 2008, 2009, eu refiz em 2012 para cá, fiz em 2013, sim, né? Outros colegas fizeram em outras áreas, o pessoal Monfredini, os colegas fizeram.
A Selma Pimenta fez um enorme estudo sobre o curso de pedagogia e publicou em 2017, mostrando como é genérico esse curso e que não forma professor, né? E veja bem, olha o problema que nós temos. O curso de pedagogia é o curso que deve estar voltado para formar alfabetizadores, professores da educação infantil e do ensino fundamental até a 5ª série. Sim. É o pé, né? É o pé que vai sustentar toda a educação posterior, né? E esses cursos de pedagogia não formam alfabetizador, né? Não forma. É um curso genérico. Você não encontra pessoas que você pergunta para os professores, e a gente conversou num outro estudo, que não fui eu que coordenei, mas eu participei nas discussões, na montagem, na análise. Pergunta para os coordenadores de curso de pedagogia, eles dizem, eu não sei nada de alfabetização, meus professores também não sabem. Porque os mestrados e doutorados também não formam para isso. Sim. Ou seja, para compreender os processos de aquisição da língua escrita. Sim. Entre a oralidade e a escrita, que é simbólica, né, concreta, é um sentido que precisa ser desenvolvido, tá certo? De determinadas maneiras. Porque uma coisa é a fala, outra coisa é isso, né? A aquisição da escrita não é simples, né? A aquisição da expressão escrita e o aperfeiçoamento da expressão falada é a formação do próprio pensamento, e existem metodologias que permitem fazer. Não existe uma, existem várias, são vários caminhos possíveis para se chegar a Roma, como a gente diz, não é? Mas há um desconhecimento dessas metodologias, né? E os professores que estão ali nas redes são verdadeiros heróis, né? É verdade. E para tocar na matemática, esses professores, eles têm horror de matemática. Eles tiveram professores teóricos que nunca ajudaram eles a entender os fundamentos daquilo que constitui o universo matemático, né? Lógica, linguagem, né? As relações, a noção de grandeza, gente. Eles não têm isto, né? Sim, é verdade. Nós fizemos alguns testes e verificamos isso, né? Houve um estudo muito grande na Fundação Carlos Chagas sobre os cursos de pedagogia e a gente verificou essa questão. E há estudos na própria área da matemática mostrando que esse professor ele não tem condição de explicar o sistema numérico, as operações básicas, não é? Vai pela ação, vai pela formulinha de solução das coisas, mas brincar com a criança, com a lógica da soma ou da subtração, Sim. da multiplicação, da divisão, da fração e aí por diante, eles não têm condição. Sim, tem um ponto então, interessante. É um professor polivalente, né, que deveria dominar essas coisas básicas, porque é a partir daí que o demais virá. E, no entanto, é uma formação desprezada, né? E vou dizer mais, o pessoal da temática, ou da história, ou da geografia, pouco se voltaram para essas questões da aprendizagem dessas áreas, né? Sim. Por crianças, né? Vamos dizer, da criançada, que já poderia começar a ser motivada a pensar nessas coisas na pré-escola. Como é que eu faço isso com crianças de 5, 6 anos? Né? 4, 5 anos. Depois crianças de 6, 7, 8. E a diferença muito grande de desenvolvimento que tem nesse período é enorme. Então, falar com uma criança de 7 anos é muito diferente de falar com uma criança de 10 anos, né? E como é que eu faço isso? Quer dizer, essas questões educacionais, as questões de aprendizagem infantil, no período da adolescência, né? Avançando para a juventude, não são questões discutidas nos cursos de licenciatura, sim, porque justamente eles são fragmentados, são remendos, né? E uma coisa acoplada à outra. E que a estrutura dos currículos na universidade, eu vou falar uma coisa, eu estou avançando muito nisso, né? Mas é uma coisa muito triste, né? Sim. Por quê?
Porque o professor chega e eles falam, você vai dar o código de, né? Vai dar EF2 e o programa é esse aqui, aí você vê o que você faz. E o professor faz o que ele quer na sala de aula. Você não tem um corpo docente integral, conversa entre si. Um corpo docente que tem, no mínimo, uma reunião pedagógica no ano. Sim. Ou 2 reuniões, para falar, ó, a nossa objetivo com esse curso é este, nós temos esta estrutura curricular, rediscutir o que está acontecendo, ou seja, ter um olhar pedagógico sobre o currículo. Não, é tudo esfacelado, cada um faz a sua tarefinha e acha que está fazendo melhor, e está fazendo melhor dentro do seu âmbito, mas nós não temos a ideia, tá certo, da cooperação entre as sub-áreas disciplinares, entre as áreas disciplinares, e a integração disto com as questões pedagógico-didáticas, né? Então, é muito grave isso. O 1 ano que foi acrescentado na formação dos bacharéis, né? Sim. Ele se mostrou muito insuficiente para ele entender que o universo é esse da educação, né? Para ele entender as questões do desenvolvimento dos seus estudantes, dos alunos, das crianças, dos jovens, para ele entender as questões amplas da didática que guiam as práticas educacionais, né? Que servem de guia, de filosofia de trabalho, porque sem filosofia de trabalho também não adianta você ter uma técnica. Sim. Você fica sujeito, tá certo? Instrumental, e não um sujeito que tem a possibilidade de criar, de mudar. Essa ideia desse 1 ano, ele se transplantou para outros modelos. Dá um pouquinho aí de didática, sumiu praticamente dos currículos, dá um pouquinho aí de estrutura e funcionamento do curso, e sim, o pessoal detesta, né, porque é aquela coisa chata. Sim, sim. Você tem outras maneiras de dar, por exemplo, discutindo a situação do Estado de Direito nosso, dentro do Estado de Direito, a questão do Estado daquilo que é proposto para a educação, e dentro do que é proposto para a educação, como que se constitui as redes e os sistemas, né, e por que de certas orientações. Enfim, você pode transformar isso numa coisa interessante, problematizada, né, como política de currículo, né? No entanto, não se faz. E isso eu acho que é porque os professores que hoje estão no ensino superior não têm informação para isso, né? Por isso que você até tocou nesse assunto, eu estou avançando muito, mas você tocou nesse assunto. Não, tá tudo bem. Tem uma pergunta interessante aqui para a senhora, da Vanessa Lucena. Boa noite, professora Bernadette. Qual a sua visão sobre a prática como componente curricular nas licenciaturas? A minha visão? Bom, a ideia é muito boa, mas as práticas que eu tenho visto na realização dessa ideia são muito precárias. A prática como componente curricular é uma ideia muito rica, e lá no parecer do Conselho Nacional está colocada de uma maneira muito interessante no parecer da Resolução 2/2015, né? E tem um artigo muito interessante de 2 colegas nossos da Unesp, que está publicado sobre uma concepção de prática como componente curricular. Ela deveria ser integrada àquelas disciplinas que são do conhecimento duro de uma área, né? Então, a ideia seria Física 1, né? Você está dando a introdução à física, né? Está colocando todos aqueles conceitos básicos, mas dentro desses conceitos básicos que tem um aprofundamento para o nível superior, não é? Porque é preciso que o professor conheça mais do que aquilo que ele vai trabalhar na escola, conheça uma topologia mais avançada desses conhecimentos, mas dentro desse conhecimento você tem aspectos que estão na base curricular nacional comum. E haveria, então, a proposta de que na Física 1 você dedicasse algumas horas, não é, para trabalhar estes aspectos, perguntando como é que isto poderia ser comunicado, trabalhado, posto num ambiente de aprendizagem para
adolescentes do ensino médio. E você dedicaria um tempo para fazer um trabalho, ou produzir uma sequência didática, ou discutir as dificuldades de comunicação dos adolescentes nessa faixa etária, especialmente para colocar conceitos tão abstratos como são os da física, né? Então, a ideia seria que, em disciplinas duras da formação especializada, você pudesse acoplar algumas horas, né? Se você tem 60 horas da disciplina, deixar 10 horas ou 20 horas para trabalhar aquela coisa, né, que é abstrata, que ele tem que dominar. Como é que isto pode chegar na criança de 11, 12, conforme o assunto, de álgebra, por exemplo, né, que você vai introduzir lá na sexta, sétima, oitava série, discutir isso, né? Sim. Mas esse professor que dá cálculo 1 ou da física 1, ele não está preocupado que ele está dando aula para uma licenciatura. Às vezes ele nem sabe que ele está dando aula para uma licenciatura. Sim, é verdade. E aí você põe essa ideia pedagógica de que a licenciatura tem que ter identidade própria. Portanto, quem está dando esses conhecimentos especializados em química, em física, em história ou em geografia, né, formando o pensamento na lógica e na linguagem de uma área disciplinar, né, que tem que pensar, mas isto aqui tem a ver com a educação básica? O que tem a ver? Como é que isso pode ir lá? Nós temos aqui alguns cursos que eu andei olhando aqui no estado de São Paulo, que tem sim essa ideia de pôr a prática como componente curricular de uma maneira interessante. Inclusive, juntando 3 ou 4 professores, né, que vão fazer um projeto conjunto. Então, eles retiram 10 horas de 3 ou 4 disciplinas e eles fazem um projeto de trabalho integrado com os alunos, como prática, como componente curricular, desafiando os alunos a dar soluções para a área de trabalho em redes escolares, né? No contexto da rede escolar. É factível, mas eu acho que existe uma incompreensão disto, né? Justamente porque os nossos mestrados, doutorados, não fazem uma formação para a educação, né? Vanessa, eu não sei se eu estou respondendo bem ao que você perguntou. Não, mas eu vou dizer ótimo. Uma coisa. Quando se criou o mestrado nesse país, em 1968, então tá bom, quando se criou o mestrado, em 1968, ele era primeiramente para formar o mestre, o docente para a educação superior. E era obrigatório ter uma disciplina que se chamava metodologia do ensino. Né? E isso, no meados dos anos 70, se perdeu, porque se passou a dizer que o mestrado era para formar pesquisadores, né? Pois é. E o doutorado é para formar pesquisadores. Então, mesmo na área da educação, né, nós não temos a preocupação com a formação do mestre, né, que irá ser um didata, porque vai ser um didata, quer ele queira ou não. Um péssimo didata, um melhor didata, um didata bem intencionado, mal sucedido, um didata bem intencionado e bem sucedido, porque ele vai encontrando caminhos e formas. Mas a prática como componente curricular é uma riqueza que pode ser introduzida na formação da licenciatura, mas isto demanda um currículo integrado. Sim. Um currículo que faça sentido para a formação de professores. Sim. Um currículo que não seja pensado para formar o matemático, ou para formar o biólogo, ou para formar o historiador, mas para formar um professor de história, um professor de geografia, um professor de física ou de química. Então, nós temos esse desafio, né? Nós trouxemos um modelo de bacharel na nossa cabeça e nós ficamos com este problema na formação de professores. A prática como componente curricular se mostrou como um desafio muito grande.
e há uma incompreensão enorme nessa questão, né? Eu não sei se eu te respondi, mas respondeu muito bem. podemos continuar conversando, talvez de outra maneira. Não, sim, maravilha. Eu até queria fazer um Então comentário, é isso. professora, sobre o seguinte. Quer dizer, me parece que a palavra-chave nos cursos de formação de professores é desarticulação. A gente tem uma dificuldade muito grande de proporcionar um currículo que de fato integre, quer dizer, perceber, mesmo nas disciplinas duras, como a senhora falou há pouco, a questão de guardar uma carga horária para práticas, experiências que incluíssem a escola, a prática desse professor dentro da própria disciplina, né? Quer dizer, nas universidades, em muitas universidades, os currículos de formação de professores, eles são entendidos de uma maneira muito substantiva, muito ligada ao conteúdo, né? Então, por exemplo, é muito comum nós termos, né, nos cursos de licenciatura, às vezes você está dando cálculo 1, álgebra 1, juntando turmas de vários cursos diferentes. Você junta licenciatura com engenharia, e me parece que as universidades têm uma dificuldade muito grande de entender que aquela disciplina é uma componente de ação curricular. Ela deve propor uma experiência formativa, um caminho. Não é apenas um momento onde você tem que construir aquele conteúdo específico, né? Quer dizer, realmente propor uma dimensão mais ligada ao desenvolvimento profissional desse professor. Isso, não sei se eu estou falando besteira, se a senhora concorda, mas é uma posição que eu realmente percebo. Não está falando besteira, não. Aliás, você tocou num problema. Ninguém considera o professor um profissional. Por isso que todo mundo chama tio, tia. Existe desrespeito muito grande ao professor, porque ele não é identificado como um profissional, uma pessoa que carrega em si aquilo que a gente chama de uma profissionalidade, numa sociedade que profissionaliza, né? Sim. Então, assim, essa peja de que a ideia de que qualquer um pode ser professor ainda está na cabeça de muita gente na academia, aliás, da maioria. Qualquer um pode ser professor, pega o assunto, vai lá e fala. Eu estou diante agora da Unicamp. Bom, agora as coisas mudaram, porque nós estamos aqui em suspensão fazendo outras coisas, mas a Unicamp começou um trabalho muito grande, e vou falar que é das graduações, porque os professores começaram a procurar o seu centro de apoio aos docentes, porque eles veem que eles não estão conseguindo ensinar os seus alunos. E é professor de áreas duras, do direito, da engenharia, né, que chegam. Então, a Unicamp, essa reitoria começou a fazer um trabalho junto com esses professores e com aqueles que quisessem, só que o volume aumentou muito, para discutir como é que eles podem dar aula e criar um ambiente de aprendizagem com as suas disciplinas duras, na medicina, na engenharia, né? Na enfermagem e em outros cursos, porque eles estavam percebendo, né, que eles estavam falando no vazio, eles não conseguiam retorno, era muito esforço para tentar passar conhecimento, e o retorno muito baixo, muita reprovação, muito aluno desistindo do curso. Então, começou-se a se fazer um esforço de mostrar para eles que eles não são só cientistas da universidade, eles são professores, porque essencialmente a universidade é responsável pela formação da juventude, né? E quando você entra na universidade, essa consciência de que primeiro você é um professor universitário, acoplado a isso você é um pesquisador, né? Não, você entra, eu sou pesquisador, de presente eu dou umas aulinhas. Quer dizer, perdeu-se o sentido de universidade. Sim, é verdade. Né? Isso é completamente fato. Nesse sentido. E, no entanto, a gente está percebendo que essa sensibilidade, bom, eu estou aqui
Eu estou com 80 alunos na minha frente, e eles estão olhando para o ar, para aquilo que eu estou falando, ninguém está me acompanhando. O que eu estou fazendo aqui? O que eu posso fazer? Aí vem a pergunta, o que eu posso fazer? E o que eu posso fazer tem a ver com juntar este conhecimento que a gente tem com uma forma de comunicação didática que possa levar esse aluno a compreender as ideias fundamentais que são necessárias para ele estruturar conhecimento. Então, o problema do ser professor, ele não é só da educação básica, ele também é da educação superior. Agora, a gente se assusta quando essa sensibilidade nas áreas humanas ela não aparece muito. É uma coisa que a gente fica assim sempre discutindo, né? O professor das áreas humanas parece que ele é mais autossuficiente, essa preocupação das engenharias, da medicina, das arquiteturas e das áreas de computação, né? E não aparece muito na área de educação, na área de ciências sociais, né? Mas nós padecemos no curso de licenciatura, voltando para o nosso foco, justamente da falta de integração, né? Sim. Da falta dessa capacidade de você olhar de um modo articulado que está fazendo. O curso superior que eu conheço de licenciatura, que forma vários tipos de licenciatura de modo integrado, é o da Universidade Federal do Sul da Bahia. E tem um modelo, mas a universidade também é diferente. Ela nasceu com um modelo diferente. Então, os jovens professores que foram se integrando a ela, se integraram a esse modelo. Eu acho que vocês poderiam tentar conhecer, mas é uma cultura totalmente diferente da que a gente vê nas nossas antigas universidades, né? E acho que até impensável nas universidades privadas, que na verdade elas estão no mercado, né? Elas estão sujeitas ao mercado. Sim. Embora a gente encontre em algumas instituições privadas a busca e a manutenção de uma certa qualidade de ensino, sim. Não podemos jogar tudo no mesmo balde. Para nossos problemas, eu acho que repensar as licenciaturas é urgente. E aí nós caímos num problema grande. A separação disciplinar e departamental que a gente assiste, né, nas licenciaturas, nas universidades, reflete nos seus cursos. Porque eu acho que entender o currículo de um curso ocorre também no curso de medicina, ocorre também nos cursos de engenharia, né? Sim. Em menor grau do que nos cursos de licenciatura, né? Mas ocorre. Porque o pessoal da universidade não está acostumado, eles estão responsáveis pela educação desses jovens. Educação. Falta isso. Mas, particularmente, as licenciaturas, elas estão não só fragmentadas internamente, mas elas estão fragmentadas entre si. Sim. Né? Nós não temos, como existe no exterior, um centro de formação de professores. Então, nós temos faculdade de medicina, de engenharia, não temos uma faculdade de educação que realmente forme professores integradamente. Ela, em geral, a faculdade de educação, ela se responsabiliza só pelas disciplinas de educação, no modelo 3+1, porque o aluno vai fazer as disciplinas de graduação na física, na química, onde quer que seja, e vem fazer uma tinturinha de educação na faculdade de educação. Sim. Continuamos com esse modelo. Eu acho que nós só vamos reverter essa situação, conseguir reverter, se nós conseguirmos que universidades tenham centro de formação de educação, onde a vocação precípua é formação de professores. Então, você continuaria com os institutos, com a faculdade de educação, sim, fazendo os seus trabalhos especializados. Mas o centro de formação de educação, os alunos convergiriam para ele. Aqui nós temos em diálogo professores
que vão se dedicar à pré-escola, professores que vão se dedicar aos primeiros anos do ensino fundamental e professores que vão se dedicar às áreas especializadas no Fundamental 2 e no ensino médio. Se esse diálogo fosse possível, ele é possível, né? Depois você sai para as especialidades, você teria uma identidade, né? Em Portugal, o modelo é parecido com isso, na França, o modelo é parecido com isso, na Espanha é o melhor modelo que eu acho que tem, mas a formação de professores ela é integrada. Você vai ser professor. Então, a dispersão, por exemplo, do curso de pedagogia, é um curso que tem 16 funções. Como é que um curso pode ter 16 funções? Né? Sendo que a principal, colocada lá no artigo 4º, é a formação de professores para pré-escola e educação, ensino fundamental 1. Mas mais 16 funções, para gestão, para educação hospitalar, para RH, para tudo quanto é coisa. Né? Não tem condição. É um curso que não dá conta, é um curso que ficou genérico. Né? Então, perde a identidade. Muita gente faz o curso de pedagogia, não é para ser professor, é porque ele já é professor ou de matemática, ou física, ou alguma coisa, ele precisa de pedagogia. Aí ele pega a curso para fazer o concurso de diretor, ou se candidatar a ser diretor de uma escola particular. Eu acho um absurdo essa exigência, por exemplo. É uma coisa que nós teríamos que tirar da legislação, né? E fazer o curso de pedagogia ser o que a lei manda, né? Formar professores. Então, nós temos aí vários problemas. Acho que o problema da pedagogia é muito maior do que o das outras licenciaturas. Mas se poderíamos começar a pensar fazer uma integração, né? Uma integração onde os currículos teriam sentido. Você teria, como está proposto, tanto na resolução que agora foi revogada, 2/2015, como na resolução 2/2019, está proposto a Base Nacional de Formação de Professores. Sim. Então, todos esses professores fariam essa base em conjunto, né? Conversando, aprendendo, se articulando, e sairiam para suas formações específicas de conhecimento que é necessária, tá certo? Trariam esses conhecimentos para trabalhar como prática, como componente curricular, mas ele iria para um centro de formação de professores. Sim. Teria uma identidade, né? Curricular. É difícil, porque essa integração da universidade está ficando cada vez mais difícil. Né? Sim, esse é um ponto que eu queria... Nós temos que superar isso, né? E teríamos que ter coragem para fazer isso, mas nós temos que ter apoio de gestores. Mas você ia perguntar alguma coisa. Assim, o ponto que eu ia perguntar, professor, é o seguinte, eu acho que esse é o ponto central do nosso programa de hoje. Então, tá bom, pode... Que é o seguinte, particularmente essa resolução 2 de 2019, que aponta a Base Nacional Comum da Formação de Professores, ela chega após uma pequenina, quase que, eu não vou nem dizer reforma das licenciaturas de 2015, porque aquilo foi uma adaptação muito leve, foi algo muito quase que uma adaptação das universidades, quase que burocráticas, para cumprir algumas demandas de carga horária que eram apresentadas em 2015. E aí a Base Nacional Comum Curricular chega, fundamental em 2017, a do ensino médio em 2018, e agora chega, né, a Resolução 2 de 2019 com a Base Nacional Comum de Formação de Professores, mais sensível ao que foi homologado na base naturalmente. E a gente tem nos cursos de licenciatura uma tradição 3+1, quer dizer, ainda muitas universidades se organizam conceitualmente dessa maneira, como a senhora falou, a gestão das licenciaturas é assim, o que se espera das licenciaturas é assim, e de repente esse apontamento da Resolução 2 vai propor uma onda de choque para as universidades, sentida naturalmente de fora para dentro,
e que está provocando uma reação muito grande dentro dos fóruns de coordenadores, fóruns de licenciaturas dentro das universidades. Muitas estão rechaçando essa resolução 2 de 2019. Aí eu queria ouvi-la, porque eu acho que vem aí um certo embate. Eu não sei se um embate burocrático, um embate entre a comunidade acadêmica e o MEC, mas eu digo um embate no mínimo conceitual. Nós não lemos textos normativos para refletir em cima deles, né? Sim. O parecer 2 de 2015 teve uma apresentação para a resolução 2 de 2015 brilhante, né? Mas era um estudo muito alentado, ninguém tinha lido, tinha visto, eu precisava explicar detalhes. Ninguém entendia como é que era a Base Nacional, que está lá no capítulo 2. Sim. A Base Nacional de Formação de Professores está no capítulo 2 da Resolução 2 de 2015. E está lá, eu vou simplificar, são elementos da educação, né? E as práticas e metodologias do ensino, formação em língua portuguesa, né? Está lá, né? E apoio nas tecnologias educacionais, né? Nessas mídias e tudo mais que pode ser utilizado na educação, né? Isso tudo dentro de uma perspectiva ética, dentro de uma perspectiva de consideração da diversidade e das diferenças, né? E dentro de uma perspectiva de um compromisso político do professor em desenvolver as aprendizagens. E está lá nos detalhes do capítulo 3, o que se espera do formado, né? E operacional. Muito bem. Foi uma resolução que poucos entenderam, no meu entender, tanto que ela foi adiada 3 vezes de aplicação, inclusive por pedido da Andifes, né? Escolas públicas, universidades públicas, que pediram para ela não ser aplicada. Sim. E aí houve mudança de governo, né? O Conselho Nacional estava com essa preocupação, e com a mudança de alguns conselheiros na época do presidente Temer, porque é o que estão aí, né? O presidente Bolsonaro ainda não nomeou ninguém com mandato, ele vai poder nomear muita gente agora em outubro, que é quando terminam os mandatos, conselheiros que já estavam lá, sejam os nomeados no final do governo Dilma ou no governo Temer, né? E vamos ver o que vai acontecer, né? Mas essa resolução 2 de 2019, no meu entender, na minha análise, ela operacionaliza aquilo que está posto na resolução 2 de 2015. Sim. Né? É uma linguagem diferente, uma linguagem que eu chamaria de um pouco mais pragmática, Sim. que traduz aquilo que está na 2 de 2015. Me desculpem os colegas, eu tenho estudado profundamente, né? Mas o que está posto, tanto no parecer que sustenta a deliberação 2 de 2019, né, e o que está posto na resolução 2 de 2019, é muito semelhante, né, é um desdobramento mais pragmático daquilo que está lá na resolução 2 de 2015. O que eu acho que, para mim, não faz a minha cabeça, e nem sei se seria necessário, o texto da resolução já está muito claro, no meu entender, para quem conhece, né? Mas aquele anexo onde está desdobrado as habilidades, as competências, aquilo lá eu acho que pode passar reto. Sim. Porque aí é o detalhe do detalhe do detalhe que não ajuda. Mas, grosso modo, quer dizer, o que propõe a Base Nacional de Formação de Professores de 2019? Ela pega aquela ideia dos fundamentos, das metodologias de ensino e prática de ensino, né? Da trabalho com as diversidades, ela coloca em 3 dimensões. A dimensão do conhecimento profissional,
a dimensão da prática profissional e a dimensão do engajamento profissional. Sim. E isso o pessoal acha que é tecnicismo, né? Você falar professor como um profissional, ou falar que ele tem que usar práticas, técnicas, né? Então, tem uma confusão aí, e tem uma confusão também ideológica, né? Que a gente sabe que existe, né? Sim. De grupos que são ideologicamente comprometidos com esta ou aquela vertente política, assim, compromisso com partido político, não com política, né? Uhum. Que é muito complicada no nosso país, né? Então, eu aceito coisas dependendo de quem coloca ou quem vem. Aquela questão do distinguir, do analisar, Sim. né? Do verificar, né? Do confrontar, é tão próximo da vida universitária, de quem tem o espírito de um investigador científico, né? Parece que está colocado um pouco de lado. Mas acho que isso, na nossa história, tem um certo legítimo, né? E é com isso que nós vamos ter que trabalhar. Agora, eu estou tentando mostrar que, na essência, ela não se diferencia da base nacional proposta na 2/2015. Né? Porque... E a 2/2015 foi rejeitada, sim. Sim, Ninguém queria aplicar a 2/2015. Sim, pois Nós aqui em São Paulo fizemos a adaptação da 2/2015 para todas as licenciaturas e foi o único estado que fez o ajuste. Sim. Né? Por exemplo, teve muitas... vou dizer para vocês, nós temos 193 licenciaturas aqui no estado, sob a égide do Conselho Estadual, porque as particulares não estão sob a égide do Conselho Estadual, são as municipais e as estaduais. Não tem 2 projetos iguais. Cada licenciatura fez o seu projeto da maneira que a cultura da licenciatura criou, claro, dentro desse escopo que nós propusemos, que tem que ter 30% de formação em educação e integrar conteúdos formativos das áreas. Né? Sim. Agora, o que vai acontecer, não sei, eu acho que nós vamos ter que, daqui 1 ou 2 anos, fazer uma pesquisa para ver como é que os cursos estão funcionando. Sim, é porque uma coisa é o projeto que eles nos apresentaram no papel, sim, que foi discutido exaustivamente com cada coordenação de curso. Outra coisa vai ser o que eles vão fazer na prática. Sim, uma coisa que eu queria perguntar para a senhora é a seguinte: se na verdade... Eu não sei assim, se eu falei... Não, falou muito bem, falou muito bem. Sobre as duas bases de formação de professores, uma proposta... É porque em 2015, muitas universidades tentaram fizeram reformas, mas essas reformas encaminhadas nas universidades, e muitas delas foram pequenas adaptações, moveu-se disciplinas aqui e ali para poder atender a questão da carga horária, que tinha sido modificada e tudo mais, mas assim, havia realmente... um direcionamento nas universidades de fazer o mínimo possível para atender aquele documento. Eu sempre fui muito sensível, eu acho assim, tanto 2015 como 2019, apontamentos importantes da necessidade da gente mudar os cursos de licenciatura. Mas eu senti que em 2019, o 2 de 2019, está um pouco mais explícito no documento, de modo geral, os encaminhamentos, assim, eu digo, como a senhora falou, pragmático, está um pouco mais mastigado, está um pouco mais explícito o volume do que está sendo proposto. Eu acho que vai ser mais difícil para as universidades se refratarem um pouco ou darem um jeitinho para poder driblar isso daí. Vai ser mais difícil driblar 2019 do que foi, entre aspas, driblar 2015. É a minha percepção, em algumas universidades, pelo menos. A ser mantida a 2019, eu acho que as universidades vão ter que se rever. Mas eu gostaria
na verdade, que houvesse criatividade, porque não adianta você pegar aquele esquema que está lá, 800 horas para isso, 1.600 para Sim, aquilo, 800 para aquilo. e 800 horas para prática como componente curricular, e 400 horas para prática como componente curricular, e 400 estágio. Se não mudar a dinâmica formativa, né? Se você não tiver ideias boas, ativas, integrativas, se você não mudar o estágio, gente, o estágio que é feito, não tem projeto, não tem relação com a rede, você não consegue que as universidades tenham uma relação efetiva, de contribuir com as redes, com sair dos professores, ver como é que você pode organizar o estágio, não é? O aluno normalmente fala, vai lá, procura uma escola, faz o seu estágio. Alguns fazem melhor, outros fazem pior. Há aqueles até que só pegam a assinatura do professor, a gente sabe muito bem. E isso é validado pelas universidades na maior alegria, né? Poucas têm um projeto consistente de estágio supervisionado, né? Quando eu falei da Universidade Federal do Sul da Bahia, os professores têm integração com as redes escolares. Eles vão às escolas, não é? Eles também vão às escolas, ou seja, a universidade sai da sua cúpula fechada, deixa de fazer o discurso social para fazer a ação social. Uhum. E faz um projeto integrado com os professores das escolas onde os seus estagiários vão fazer. Conheço outro projeto de estágio brilhante que tem as universidades que atuam no município de São Carlos, que tem uma integração com a diretoria estadual, regional de ensino, e que fazem um projeto integrado, com um programa, o aluno sabe onde ele vai, sabe com quem ele vai trabalhar, o professor que vai recebê-lo sabe quem vai receber, acolhe, orienta. Os professores conhecem as escolas, os professores das universidades que ali estão conhecem as escolas, a diretoria dá o suporte, o apoio. Mas é uma experiência em um município, né? Uma região, vamos chamar assim. Sim. Né? E outro é uma experiência no sul da Bahia, que pega aquela região lá do sul da Bahia, Teixeira de Freitas, Porto Seguro, enfim, e o que está em torno. Mas as outras universidades, o professor, ele fica na sua cúpula protegida, né? Sim. Dificilmente ele vai fazer, a universidade faz uma organização de estágio em convênio com uma secretaria municipal, em convênio com uma secretaria estadual, não por iniciativa do professor, durante um tempo é supervisor de estágio e quer fazer um trabalho, como eu vi em Alagoas, por exemplo, um grupo de professores que fez um trabalho bem diferenciado, utilizando até smartphone, internet, para se comunicar com os alunos, até ao vivo, o que estava acontecendo na escola e tudo mais, mas não é uma iniciativa institucionalizada. Sim. Ela não dura. Sim. Ela não perdura porque ela não tem suporte institucional. Sim. Então, os estágios para engenharia são muito bem organizados. São organizados em contato e acordos com as empresas, né? Os de medicina nem diga, tá certo? De arquitetura, eles são articulados, de economia, de administração. Os de educação, que formam a base da nação, tá certo? E a base de qualquer outra possibilidade de estudo posterior, ou a base do que podem ser os nossos cidadãos, gente, protegendo a si, ao outro, cuidando de si e do outro, exercendo a cidadania de uma maneira, entendendo a cidadania e a crítica dessa ação, governo, pessoas. Nós não fazemos uma formação, não damos conhecimento para ele, para que ele, com conhecimento, faça a crítica. Sim. Mas a crítica de orelhada, né, de ouvir dizer. Sim. Então, assim, ou nós rompemos com isso, né, e utilizamos os conhecimentos, dando a eles sentido social, não é? Sentido para a vida humana. Sim. Meio ambiente, né? A vida humana propriamente dita, social, e vem da formação dos professores que atuam nas escolas. Você não adianta se fazer uma base nacional curricular comum,
essas 10 competências gerais, amplas, interessantes, com uma visão assado, se os professores não estão preparados para eles exercerem um tipo de cidadania compromissada com conhecimento, eu estou falando de conhecimento. E o nosso professor é complexo, porque ele é um conhecimento que tem que ter o conhecimento da área e tem que ter o conhecimento para o ensino. E mais, ele tem que saber com quem ele está falando. Então, nós sabemos, nós que somos professores, eu fui alfabetizadora, fui professora de matemática, no ginasial antigo, né? Faz tempo que eu não vejo criança adolescente na minha frente, mas vejo adolescente na universidade. Mas cada sala de aula sua tem uma culturinha diferente. Sim. Tem alunos com linguagens diferentes. O professor precisa estar atento àquilo. Tem que estar sensível. E não é fácil. Se ele não tem uma formação inicial, que ele dá não um pé de barro, mas um pé de ferro, tá certo? Ele sofre, tem essa sensibilidade cognitiva, porque não precisa ficar olhando cada aluno, mas tem aquele radar, né? Que te permite compreender que uma sala de aula funciona de um jeito, outra de outro, aqui as crianças falam de um jeito, de outro, e a gente vira reprodutor, né? Vira reprodutor e não criativo. Eu conheço professores muito criativos, não pode pôr tudo na mesma panela, mas tem professores que eles sofrem muito, porque eles têm que se apoiar muito no livro didático, ou se apoiar muito em materiais didáticos prontos, que ele não consegue modificar, porque eu não acho ruim que o professor tenha em suas mãos materiais didáticos, né? Sugestões de trabalho curricular. O que eu acho ruim é ele não ter a competência de ajustar tudo aquilo aos alunos com os quais ele está trabalhando. Ele está trabalhando, de modificar, de criar no meio, de transformar. Né? Nós não damos essa formação. Professora, tem uma pergunta aqui bem interessante. Então, eu não sei, eu acho que eu olho esse país de norte a sul, eu tenho um desespero. Queria colocar para a senhora uma pergunta que é do Lima Tesco, que é a seguinte: boa noite, professora. O fato da diretriz 02, né, a resolução, né, que ele fala, atrelar a formação ABNCC não é problemática em sua visão? Não, porque a Base Nacional Comum, ela é ampla. Alguém leu isso aí? Alguém estudou já? Porque você tem que estudar aquela parte geral, né, que é proposta, e depois a parte específica de cada um, né? A física tem o seu, a matemática tem o seu, a língua portuguesa tem o seu. Só que colocado ali são competências que o aluno deve atingir, né? E são amplas competências, né? A Base Nacional Comum, ela está gerando, em cada estado, em cada município, aí, um currículo do estado, currículo do município. Esse precisa ser entendido, esse é mais detalhado, né? Mas a base, eu não acho que prende. Ela coloca lá que você tem que trabalhar para formar, que o aluno tenha senso crítico, que o aluno seja capaz de, tendo conhecimentos, poder compreender o entorno. Então, ela coloca coisas amplas, né? Aliás, eu não sei se essa contribui diretamente para os currículos. Nós temos muita dificuldade de fazer um currículo aqui no estado de São Paulo. Ele foi discutido durante 2 anos e ainda ele não está formalizado, né? Porque entre a base e o currículo que deverá ser feito, né, vai uma certa distância. O currículo tem que pensar no dia a dia da escola, semana, ano, no número de horas aula, né? E os conteúdos adequados a essa temporalidade, esse espaço e a temporalidade, né? E o nível. Mas a base é uma base ampla. Para quem estudou bem a base, já viu que ela não amarra nada. Agora, um professor que sai de sua formação sem conhecer os pontos essenciais do currículo,
da educação básica e ele vai ter que desenvolver esse currículo nas suas práticas. Ele não tem senso crítico para analisar se aquela sequência que está proposta é uma boa sequência para aqueles alunos que ele está trabalhando, se ele pode inverter, se pode criar outra coisa, se ele pode deixar algumas coisas de lado, porque é importante que fiquem as ideias fundamentais. Ele não se movimenta, né, no currículo que é proposto na rede, porque quando você for para a rede, você vai ter que conhecer o currículo da rede na qual você vai trabalhar. Se você for para uma escola particular, você vai ter que conhecer o currículo que está propondo para os seus alunos. Sim. Não é? Porque a base dá uma orientação ampla de sequências possíveis, né? De habilidades e competências, né? Então, claro que essas habilidades e competências estão recheadas de conhecimento, porque não existe habilidade e competência solta no espaço. Mas não está detalhado, né? O currículo que talvez venha a detalhar. Sim. Aliás, acho que já há currículo que está detalhando, mas como é que um professor vai para uma escola se ele não sabe nada do currículo que vai ser praticado? Né? Sim. É muito complicado. É muito então, complicado. Essa amarração, ela é leve, porque quando a gente diz, olha, o professor tem que dominar os conteúdos, claro, de um nível mais avançado, porque ele vai ter que lidar com seus aluninhos, tá certo? É a mesma coisa, entende? O que está dizendo lá é, a base tem que ser considerada. Pronto. Agora, ela tem que ser conhecida, né? Sim. Maravilha, professora, obrigado. Uma coisa que eu queria compartilhar com o pessoal que está nos ouvindo é a resolução 2 de 2019, pode também escanear também esse QR Code também, olha. Já está aí o documento. Eu não gostei da formulação final da base. A parte das proposições gerais, eu acho que estão boas. Sim. Mas eu acompanhei a discussão da Base Nacional Comum desde 2012. Sim. E os documentos eram 200 páginas, 400 páginas, muito blá blá blá, no meu entender, né? Porque eu sou muito sintética, em geral, nas coisas que eu proponho, né? Sim. E eu acho que essa base, ela não ficou como uma boa contribuição para as redes. Por isso que as redes, sempre eles disseram, né? O Conselho Nacional sempre disse, a base não é o currículo. A base não é o currículo. Então, o que nós vamos ter que olhar é realmente os currículos que os estados e municípios farão, que certamente terão muitas semelhanças, porque, afinal, o que nós vamos fazer com criança da pré-escola? Aliás, a parte da educação está muito bem feita na Base Nacional Comum. Isso é um consenso com todas as associações da educação infantil, né? Uhum. O que nós vamos fazer com as crianças de primeira a quinta série? É desenvolver a alfabetização, a iniciação na matemática e nas áreas histórico-sociais. É isto, né? Em qualquer país do mundo é isso. Aliás, nós perdemos muito tempo, muito dinheiro para fazer essa base, né? E depois, quando você entra no desdobramento dos conhecimentos, também existem nas diferentes áreas curriculares das especialidades, orientações do que é mais interessante, do que é menos interessante, do que é fundamental que uma criança de 10 a 15 anos venha aprender, ou no ensino médio já o aprofundamento na física ou na química, e agora vai ser por área do conhecimento, nós vamos ter uma dificuldade muito grande, eu acho. Sim. Que isso não vai sair do papel, né? Porque se nós não conseguirmos ter professores de física e química, nós não vamos ter professores que dominam áreas interdisciplinares, isso é difícil. Então, não sei, eu não vejo isso como muito problema, eu acho que cada curso pode utilizar da sua autonomia didática, né? Que existe, a universidade tem autonomia didática, para criar os laços necessários com os currículos escolares, né? Então, é uma questão de conversar com o município, com o Estado, ver o que está sendo proposto. Maravilha. Ok? Eu não faria a base desse jeito.
É, E nem do jeito que estava. sim. Perfeito. E, professora, eu queria compartilhar aqui um artigo que a senhora escreveu lá naquela revista de educação da FAEBA, não é isso? Eu consegui localizar. O artigo chama Perspectivas da Formação de Professores para o Da Magistério Universidade na Estadual Educação da Básica, a Bahia. relação teoria e prática e o lugar das práticas. Esse foi um artigo recentemente escrito pela professora Bernadette Gatti. Quem quiser ler já pode botar o celular aí, já vai chegar direto lá no site para poder baixar o PDF. Eu acho que tem muita. Eu li esse artigo ontem, achei muito interessante. Parabenizo a professora Bernadette. Muito obrigado, achei muito legal, professora. Mais uma pergunta para a senhora, que é a seguinte: projetos novos, quais são os seus projetos atuais, pesquisas, algum livro novo, alguma novidade para contar para gente? Bom, eu estou participando de um grupo de pesquisa na Fundação Carlos Chagas, também uma pesquisa que é patrocinada também pela Unesco. Nós estamos fazendo uma espécie de, vamos chamar de estado da arte, Sim, do que nós conhecemos em relação a práticas educacionais. Nós estamos levantando todas as teses, não dissertação de mestrado, né? sim, Todas as teses que foram defendidas até o ano de 2018, entre 2009 e 2018, e todos os artigos científicos nas nossas principais revistas acadêmicas, né, as revistas A, né, sim. e a B1, né, e nós estamos fazendo uma seleção dos artigos que trazem pesquisa sobre prática educacional, né, em todas as áreas. Nós estamos olhando todas as áreas, artes, física, química, pedagogia, e nós já fizemos o primeiro banco de artigos, né, que nós encontramos, e o banco de teses. Agora nós estamos na fase de analisar os artigos. Nós fizemos uma grade de análise a partir da análise preliminar de 10% dos artigos. Nós fizemos uma grade de análise para poder codificar, né, trazer as experiências teorizando já, né? Sim. E nós vamos partir para as teses. Eu, particularmente, já estou entrando nas teses e vou dizer que teses e artigos que descrevam práticas é muito difícil, né? É. Eles falam sobre práticas, Sim. mas que descreve o que foi feito e faz Sim. uma análise densa, né? Nós estamos com um erro muito grande, e a gente espera fazer essas análises, que aí fica como uma meta-análise, né? Sim. Lá para outubro, novembro, porque trabalhar à distância se tornou difícil. A gente faz as coisas de modo mais lerdo, mas nós esperamos terminar isso até novembro. E não sei se vai sair um livro, um artigo, um textos da Fundação Carlos Chagas, mas Sim. a gente quer mostrar que nós temos muito conhecimento. Nós temos muito conhecimento sobre práticas educacionais, só que é um conhecimento que está esparso, fragmentado, né? Que Sim. está muitos conhecimentos que estão nas prateleiras, né? Porque raramente as teses são consultadas, mas a gente quer dar essa contribuição, dizer, olha, nós, brasileiros, nossa produção científica sobre práticas curriculares em várias áreas está mostrando isto, aquilo outro, exemplificando, discutindo, vendo as metodologias que são empregadas, os seus fundamentos. Nós vamos analisar um pouco os fundamentos, dar essa contribuição para mostrar que nós já caminhamos muito. Nós temos muito conhecimento científico nessa área e pouco aproveitado nos cursos de formação, né? Então, essa é Sim. a ideia. Então, eu estou vinculada a um grupo lá da Cátedra de Educação Básica, o Instituto
de Estudos Avançados da USP tem uma cátedra de educação básica financiada pela Fundação Itaú Social, mediante um projeto que o Instituto elaborou através de um conselho, né, de docentes. E agora nós estamos... Um dos aspectos da cátedra, a cátedra tem um papel formativo, faz colóquios, discussões, formações, cursos para pessoal da educação básica, gestores, professores, coordenadores. Sim. E eu estou encarregada, a partir do segundo semestre, eu vou fazer uma espécie de cartografia da produção das diferentes áreas sobre formação de professores. Que beleza. É uma cartografia mesmo, sim, onde se tem grupos, o que se faz, o que se entende, o que se realiza. E que deverá caminhar lá pelo ano de 2021, porque vai ser um trabalho muito alentado, né? Sim. E a gente quer dar isso como contribuição também. Mostrar que as universidades estão produzindo, precisamos achar uma maneira de juntar isto, sabe? Sim. E de dizer, olha, sei lá no Rio Grande do Sul, Pelotas, tem um grupo, né, que está produzindo assim, nessa direção, e mostrar o acervo dessa produção. Por isso, a disposição de todo mundo, né, através de um canal acessível, né, que todo mundo poderá consultar, e a ideia é que depois isso possa ir sendo realimentado, né, com as novas produções, para nós darmos visibilidade ao nosso conhecimento, que é muito grande, gente, é muito grande, mas ele é mal aproveitado. Entendi. Perfeito. Uma pergunta, já está quase chegando na hora. É bastante coisa. A senhora está fazendo bastante. Olha, muita coisa mesmo. Mas eu queria fazer uma última pergunta. Está quase na hora de acabar o programa. Eu estou trabalhando demais. Olha só. E aí eu queria fazer uma última pergunta. A gente já está na hora já de acabar. A gente tem muita pesquisa em formação de professor, muita pesquisa, muita experiência, e isso não consegue chegar na ponta, não consegue chegar nos cursos de formação de professores, apesar de tanta produção, de tanta investigação. Essas investigações elas não se concretizam, elas não se realizam. A senhora tem quando a senhora reflete sobre isso, a senhora tem alguma hipótese? É uma resistência interna da universidade? Por que essas pesquisas tão belas, algumas tão maravilhosas, elas não conseguem chegar na ponta da formação? Bom, a primeira hipótese que eu tenho é justamente porque há muito pouco interesse na questão da formação de professores do ponto de vista da gestão universitária. Sim. E porque a formação de professores é fragmentada, né? Então, essa é a primeira hipótese, que se nós tivéssemos força institucional, nós estaríamos numa outra condição. Sim. A segunda hipótese é que existe um representante, e isso tem alguns estudos mostrando isso do pessoal de representação social, que as produções da área de educação, em qualquer área, tá certo? Tem muita teoria e pouca contribuição, né? A gente escuta, às vezes, em entrevistas, mas é muito blá, 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 né? Então, assim, é um certo desprezo pela produção científica da educação, como se a educação não pudesse ser objeto de uma produção científica. Sim. E o terceiro ponto é o desconhecimento do que nós produzimos. Porque nós mesmos... Você sabe que a educação matemática é um pouco diferente, né? Apesar de vocês brigarem por linhas teóricas diferentes, vocês conversam com os seus teóricos, vocês conversam com as suas produções. Sim. Mas em outras áreas, e na área de pedagogia propriamente dita, você não vê essa conversa. Sim. Você tem, por exemplo, autores que são referidos praticamente em 100% dos trabalhos. Vou falar Paulo Freire, tá certo? Sim.
Mas ele não se refere ao trabalho do colega que foi publicado, ele não faz referência a artigos interessantíssimos, importantes, que são publicados na revista que é publicada pela própria instituição, Sim. E que é uma revista A, né? A gente vê que a pesquisa bibliográfica dos nossos trabalhos, em geral, é muito pobre. Ela se restringe a um grupo pequeno de referência, né? Sim. Então, isso também depõe contra os nossos trabalhos, né? Porque, mas aí fica só filosofando. Nossa, mas a filosofia é o fundamento do trabalho. Não existe prática sem uma filosofia, Sim. Sem um fundamento. Então, eu acho assim, nós não sabemos expor as nossas questões com simplicidade e de modo sintético, né? A ideia básica é esta, né? E o conceito que é importante trabalhar é este. Nós lidamos muito pouco com conceitos, né? E então isso também prejudica. Mas eu acho que o que eu vejo nesses estudos que nós resolvemos fazer é que realmente a divulgação é pobre. A forma como nós colocamos os nossos trabalhos à disposição, ela é muito pobre. Você não pode imaginar o trabalho que nós tivemos para localizar teses. Sim. Tem teses, inclusive, que está lá indisponível. Não quer que ninguém veja, eu acho. É uma coisa de louco as coisas, não é? Sim. Mas não é fácil você conseguir as teses, né? Então, nós precisamos fazer, por exemplo, como eu vi lá nos Estados Unidos, no norte dos Estados Unidos, um grupo que faz sínteses a cada 5 anos de produções, por exemplo, sobre formação de professores, inovações na formação de professores, e publica uma espécie de manual com artigos analisando vários aspectos das novas inovações que apareceram, que foram publicadas e que foram discutidas. Sim. Então, a cada 5 anos, eles publicam uma espécie de... eles publicam um livro, né, onde existe uma teorização que sustenta a expansão de um volume imenso de trabalho que eles articulam em torno de algumas teorias, em torno de alguns aspectos de práticas, né? Sim. E acho que é isso. Nós não temos feito isso. Nós ficamos no nosso cantinho, eu vou usar este, aquele. Nós não fazemos assim os nossos alunos explorarem o acervo disponível, aquilo que é acessível. As revistas são muito acessíveis, né? Sim. Então, é isso. Maravilha. Professora, olha, chegou na hora de acabar o programa. Tem uma coisa muito importante que eu quero dar para a senhora. Todo mundo que vem aqui na Matemática Humanista, que participa, ganha uma medalhinha virtual de agradecimento pela gentileza da presença. Eu queria mostrar para a senhora aqui uma medalhinha virtual. A senhora vai receber uma medalha agora aqui. Olha só que bonitinho. Aqui, ó. A medalhinha da Matemática Humanista aí, olha. Tudo de bom. Agradeço muito, professora Bernardete. Realmente a sua presença, a senhora é uma referência em formação de professores, muito nos orgulha e nos honra tê-la presente aqui no nosso seminário. A Matemática Humanista é uma plataforma aberta, totalmente gratuita a estudantes, professores, e poder contar com a colaboração de colegas tão grandiosos como a senhora, como o professor Ubiratã D'Ambrosio, o professor Wagner Valente, que esteve aqui, o professor Dário Fiorentini, vários colegas que estiveram presentes aqui em nosso programa, falando sobre matemática, educação e formação de professores. É isso. Muito obrigado, professora Bernardete. Se a senhora quiser dar uma última palavra para o pessoal que está nos assistindo, a gente já vai acabar o programa. Não, eu queria só agradecer a oportunidade de conversar. Muito obrigada e felicidades a todos, né? Tentemos ser um pouquinho mais alegres, mesmo nessa situação horrorosa que nós estamos enfrentando. É verdade. Então é isso, professora. Muito obrigado, e a todos que nos assistem,
Muito obrigado e até a próxima semana com mais um programa da Matemática Humanista ao vivo. Tchau, boa noite.